Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de química, tá bom? Então, vou passar para vocês um texto aí, vocês vão copiar e hoje nós vamos ter um assunto novo, certo? Então, nós vamos falar sobre o que, né? Faz parte da química e é um elemento, né? Então, vamos juntar as palavras, vai dar o quê? O nosso, né? Elemento químico, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre elemento químico. O que vem a ser isso, professor? Bom, o que eu falei na aula anterior, vocês lembram que eu falei de substâncias simples e substâncias compostas? Então, as substâncias simples são aquelas que são formadas por um elemento só. Quando começou a descobrir os elementos químicos, né, até então, a humanidade, antes da química, imaginava-se que tudo era formado por 4 elementos, né? Ar, terra, água e fogo, certo? Ah, como assim? O metal, como que é o metal? O metal vem da terra, então era formado de terra, né? Os gases eram formados de ar, e a junção deles ia dar, por exemplo, se eu juntasse água com fogo e da fumaça que virava ar. Então, imaginava-se isso. Quando foi feita a decomposição dos elementos químicos, percebeu que existiam-se vários tipos de elementos, né? E com propriedades diferentes, né? Então, cada um desses elementos, certo? Eles vão formar alguma coisa. E se eu juntar eles, é igual ao nosso alfabeto, né? Então, se você pega as letras isoladas, eu tenho o que lá? 26 letras, né? Nosso alfabeto. 26 letras. Com essas 26 letras, eu consigo formar todas as palavras conhecidas no nosso idioma, né? Por exemplo, eu junto lá A com B, vai dar AB, aí A com B com A, dá aba, aí vai fazendo, né? Aí CA, ABA, X, né? Então, o que aconteceu? Eu juntei algumas letras e formou uma palavra. A mesma ideia acontece com os elementos químicos. Eu vou juntando elementos químicos e vou formando substâncias, certo? E existem substâncias que são formadas só por um tipo de elemento, né? Por exemplo, o ferro. O ferro só é formado por um elemento ferro, tá bom? Então, isso aí que é. Então, uai, professor, quer dizer, então tudo é químico? Sim, tudo é químico. Né? Tem aquela falácia, vou comprar produto que não tem química. Não existe. Todos os produtos têm química. Você pode. A diferença que existe é o seguinte: existem produtos industrializados quimicamente e produtos naturais. Mas os dois, independente de ser industrializado ou ser natural, eles são formados por elementos químicos, tá? Então vamos dar uma ideia aqui. Como que funciona o elemento químico? O elemento químico, porque existem 115 conhecidos, como que eu diferencio um do outro? Tá, na química o que acontece? Esse meio dele aqui, ó, indica o símbolo do elemento, né? E o símbolo do elemento, por exemplo, esse aqui é o ferro, tá? Então, esse Fe é o símbolo do elemento. Aqui em cima tem um número atômico. Todo elemento, o que difere um elemento do outro são os números atômicos. Por exemplo, o elemento químico que tem um número atômico 1 é diferente do elemento químico que tem um número atômico 2. Isso que torna eles diferentes, tá? Porque eles podem ter a mesma massa, eles podem ter a mesma quantidade de nêutrons, depois a gente vai estudar essas partículas isoladamente, porém, o que difere um elemento químico do outro é esse número atômico, ou seja, 26 sempre vai corresponder ao elemento ferro, tá? E aqui do lado eu tenho a distribuição eletrônica, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, só para a gente explanar. Então, todo elemento na tabela periódica, o que acontece? Eu tenho um símbolo, que é o importante, e são essas letras aqui indicam, por exemplo, se eu estiver lá no Japão, botar Fe, eu estou trabalhando com química, eles já sabem que é ferro, independente da forma que eles chamam o elemento. Tá? Por exemplo, você tem uma maneira de pronunciar ferro lá que é diferente, eu nem sei qual que é, por exemplo, no inglês eu sei que é iron, né? Aí, por exemplo, e para nós aqui é ferro, mas botou Fe, independente de vocês, do país, ou seja, isso aqui é universal, é o símbolo do ferro, né? Aí cada elemento tem o seu símbolo. Aí aqui embaixo vem escrito o nome dele, tá? Isso aqui é quando a gente for fazer a análise na tabela periódica, né? Então, ferro, Fe quer dizer ferro. Para nós é até interessante, porque o símbolo geralmente, não sempre, corresponde ao nome. Porque esse símbolo aqui, ó, ele é
como é pronunciado no latim. A nossa língua portuguesa é derivada do latim, então coincide muitas coisas, tá? Beleza? Então, e aqui embaixo eu tenho a massa atômica. Então, duas coisas que a gente vou falar aqui do elemento químico é do número atômico e da massa atômica, certo? O que acontece? O número atômico é a quantidade de prótons, ou seja, 26 o ferro tem, quer dizer que ele tem 26 prótons no seu núcleo, tá? Quando a gente for estudar a estrutura atômica, aí eu vou falar, aí vocês vão ver essa partícula aqui chamada próton. E 55,847 quer dizer a massa atômica, que é o quê? A soma dos prótons, a soma da massa dos prótons mais a massa dos nêutrons, tá bom? Então vamos só arredondar aqui, vamos supor que aqui tem, arredondando aqui para 56, então o número atômico dele é 26. Se a massa dele é 56, quer dizer que a massa de nêutron, a quantidade de nêutrons que tem aqui é 30, que é a soma dos dois, tá bom? Então, isso aí a gente vai detalhar mais para frente, tá? Beleza. A letra que corresponde ao número atômico é a letra Z, tá bom? Então, Z corresponde ao número atômico, tá? E a letra A corresponde à massa atômica, certo? Então, nós temos o quê? Z que corresponde ao número atômico. Então, quando eu botar lá um elemento químico, o Z dele é 3, quer dizer o quê? Que o número atômico dele é 3. E A que corresponde à massa atômica. Quando a gente vai representar um elemento químico, a gente geralmente coloca assim, ó, o símbolo do elemento, aqui em cima o A, que é o quê? A massa atômica, e aqui embaixo é quem? O número atômico, certo? Então, essa aqui é como se fosse a nossa receitinha de bolo. Acima está a massa atômica e aqui embaixo, aqui embaixo, o número atômico. Por exemplo, eu vou pegar o elemento carbono. A massa atômica dele é 12. O número atômico dele é quanto? 6. Então, 12 é 6, tá bom? Então, ó, aqui Z. Aí, se eu quiser saber a quantidade de nêutrons, basta fazer a subtração entre 12 menos 6. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente até vai brincar com isso aqui, ó. Z dá 12 menos 6 para a gente saber a quantidade de nêutrons. Tudo bem? Tá. Então, todos os elementos químicos eles são juntados em uma tabela que a gente chama de tabela periódica dos elementos, tá? Então, vou apresentar aqui. Então, toda a química tá, ai meu Deus, professor, não, vamos ter que decorar isso aqui tudo. Não, gente, que é só uma representação da tabela periódica, certo? Para vocês verem como que ela funciona, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, vamos só olhar aqui, ó, Li, quer dizer o quê? É um elemento químico. Ó, o número atômico dele é quanto? 3. A massa atômica dele está aqui embaixo, certo? Então, o que acontece? Li quer dizer o quê? Elemento lítio. Geralmente vem a legenda aqui onde está, né? Como que é correspondente. Lá em cima o número atômico, o símbolo químico, embaixo do símbolo um nome e sobre a massa atômica. Aqui está falando peso atômico, quer dizer massa, tá, gente? Massa atômica. Até, por exemplo, aqui Ne, neônio, Flu, certo? Então, aqui é que a gente está tratando sobre o elemento químico, certo? Na próxima aula, a gente vai ver como que são as propriedades dos elementos químicos, como eles são, como que eu vou falar aqui? Como que eles são divididos, as subcategorias dele, tá? Então, fiquem com Deus, até mais, qualquer coisa, me vejam aí no WhatsApp, tá? Tchau!